Merecidíssimo. Primeiro tempo o time recuou demais, mas uma parte apenas, os 13 quando fez o gol até por volta de 30 minutos, depois subiu um pouquinho a linha, ou as linhas, e terminou o primeiro tempo até que com alguma tranquilidade, administrando bem o jogo. É bem verdade que teve um gol do Remo, mas bem anulado, como foi anulado também um gol da Ponte. Ambos, onde foi assinalado o impedimento em cobranças de falta e onde o jogador que aproveitou o rebote estava um pouquinho à frente. Então, uma arbitragem boa. Fora a questão de ter dado 12 minutos de acréscimo. 6 no primeiro tempo, sem nenhuma justificativa, e 6 no segundo tempo. Jogo para 4, no máximo 5, ele levou a 6. No segundo tempo, quando nós esperávamos um sufoco, quando nós esperávamos uma pressão gigantesca por parte do Remo, vimos uma Ponte madura. Hoje, um time consciente. Hoje, especialmente no segundo tempo, um time com inteligência tática. Muito bem compactado, que no primeiro tempo tinha uma vulnerabilidade em cima do Kevin, que foi corrigida, especialmente depois que saiu o Vitor Andrade. Para mim, uma alteração absolutamente equivocada do Felipe Conceição, que quebrou o galho da Ponte. Depois que ele tirou esse jogador que era o mais contundente, o mais participativo e o mais perigoso do time do Remo, o Remo praticamente não levou grande perigo contra a Ponte. O Kevin tratou de não apoiar, foi fechada a linha de 4 atrás. Claro que a saída do Rafael Santos tirou qualidade ofensiva e de apoio da Ponte. Ele saiu contundido, saiu com um problema na coxa, deu uma esticada forte lá para tentar cortar uma bola e sentiu. Tomara que não seja nada mais sério, porque esse jogador cresceu demais e vai ser muito importante nesta reta final de 7 rodadas do campeonato. Então a Ponte perdeu ofensivamente com a saída dele, mas em compensação o Marcelo Hermes, que entrou, é um cara muito experiente, com rodagem inclusive, esse é lateral esquerdo, com rodagem inclusive pelo futebol europeu, pelo futebol de Portugal. E ele fechou de um lado ali, né? Então tinha os 2 zagueiros centralizados, ótima partida, nenhum erro de Ryan e de Fábio Sanches. Aí um lateral plantado do lado esquerdo, Marcelo Hermes, um lateral que é fogoso para o apoio, mas foi pouco, fechou a linha pelo lado direito, esse o Kevin. E aí os 3 volantes flutuando, os 3 volantes bem posicionados, fechando uma espécie de segunda linha, com os 2 de beirada voltando, os 2 atacantes de beirada voltando para recompor e fazendo uma linha de 5 no meio campo. Então, na verdade, a Ponte teve um 4-5-1, com os 3 volantes e os 2 atacantes. Quando atacava, claro, eles se infiltravam, mas sem a bola, Moisés voltava do lado esquerdo de defesa e o Richard voltava pelo lado direito. O Richard, que depois foi substituído pelo Iago, que aliás entrou muito bem também, prendendo bem a bola, valorizando a posse de bola, e ele também recuava. Então ficava só o Rodrigão, que não tinha fôlego para voltar. O Rodrigão ficava lá, da intermediária para frente, raramente vinha e pisava na linha de meio campo. Então a Ponte, com uma linha de 4, uma linha de 5, e um tentado espetar à frente sem a bola. Com a bola se soltava, abria os 2 extremas, abria o Moisés pela direita e abria o Richard, depois o Iago, pelo lado direito, e o Moisés pela esquerda. Então muito organizado o time, um sem número de bolas cruzadas na grande área, sempre bem posicionados, Fábio Sanches e Ryan. Marco Júnior, extenuado, um dos destaques da Ponte, saiu, entrou Thales em seu lugar, fazendo uma espécie de volante barra meia, se posicionando quando a Ponte não tinha a bola, junto com os volantes. E quando a Ponte tinha a bola, ele se posicionava entre os volantes e a peça ofensiva. Então, acabou entrando não como a espécie do terceiro volante, mas dando um pouco mais de agressividade, dando um pouco mais de aproximação do meio-campo com o ataque. André Luiz entrou no lugar do Iago Henrique, que foi bem também. Iago Henrique, a primeira partida dele desde o início. E o Andrezão entrou ali para limpar trilhos.
Entrou exatamente para ser mais um anjo da guarda dos zagueiros. E o garoto Leonaldi, correndo uma barbaridade, tinha cartão amarelo, cansou, e aí entrou o Cândido, que é canhoto, marcando mais pelo lado esquerdo, e a bola com ele, ele sabe o que faz, valoriza, toca, pisa, ergue a cabeça, acha um companheiro bem posicionado, e assim, organizada, bem distribuída, a Ponte fez o tempo passar e não passou todo o sufoco que nós imaginávamos que ela ia passar dentro do segundo tempo. Por quê? Simples. Ficou mais com a bola. Valorizou a posse de bola. Não devolveu com tanta facilidade essa posse de bola para o adversário, como aconteceu no primeiro tempo. E aí administrou, levou até os 51. Para mim, ganhou com justiça, ganhou com maturidade, ganhou com muita organização e dá um passo enorme para permanecer na Série B para 2022. Por quê? Porque na minha conta, na minha projeção, eu não sou matemático, muita gente que diz que precisa um pouquinho mais, mas para mim com 43 vai escapar. A Ponte precisa agora de 2 vitórias em 7 jogos. Tem tudo para conseguir o seu intento. Ela que vem ameaçada desde o início do campeonato, passando para o torcedor este gosto amargo na garganta, na sua boca, pensando sempre em olhar para a parte de baixo e sem nunca ter a expectativa e a esperança de olhar para a parte de cima. Então a Ponte recupera muito bem, fora de casa, 3 pontos perigosíssimos que ela perdeu sábado passado, já retrasado, para o Náutico em casa. Ela recupera 3 pontos que ela teria que ter vencido para ter tranquilidade. Aí passou uma semana angustiante, inclusive em função de alguns resultados de concorrentes diretos à permanência que conseguiram ganhar os seus jogos, como por exemplo o Vitória, como por exemplo o Operário de Ponta Grossa. Então, uma semana terrível, mas que tem um domingo, pelo menos em Campinas, chuvoso, carrancudo, cinzento, mas de muita felicidade para o torcedor da Ponte, que respira um pouco mais aliviado, vendo o seu time posicionado a 5 pontos do 17º, que é o primeiro na zona de rebaixamento, no caso aqui o Londrina, que apenas empatou dentro dos seus domínios. Vitória, volto a dizer, maiúscula, apesar do resultado mínimo de 1-0, mas importantíssima, a segunda, já a 31ª rodada, apenas a segunda, fora de casa, mas extremamente importante de recuperação e que transmite confiança e que transmite um pouco mais de alto astral e que aumentem muito a autoestima do time para a reta final da competição. Foi muito bem a Macaca, sobretudo no segundo tempo, inclusive criando 2 ou 3 boas oportunidades para ampliar, ganhando esse jogo dificílimo e também contra um concorrente direto que tem agora 38. Estacionou nos 38, congelou ali o Remo e a Ponte já chega a 37 e bota mais um aí na briga, bota mais um na alça de mira de ameaça em se tratando de rebaixamento. Edu.